glória. Vamos dar um aplauso mais forte para Jesus. Amém. É sobre isso. A Bíblia fala que a gente deve ir pregar o Evangelho a toda criatura. Pregar o Evangelho a toda criatura. Não complicar o Evangelho. A gente tem que ser as testemunhas do Senhor nessa terra. Nós não podemos complicar o Evangelho. A gente tem que ser as testemunhas do Senhor. Amém? Não precisa nem pregar, porque tanto testemunhos aqui, né? Eu tenho certeza que eu amo ouvir testemunho, porque edifica a minha fé. Me incentiva a entender e a acreditar cada vez mais que Ele continua fazendo. Amém? Irmãos, boa noite, graça e paz. Vou dar mais um minuto aí para você cumprimentar o seu irmão. Amém? Fala para ele, seja bem-vindo. Você estava sumido, apareceu. Fala assim, some não. Glória a Deus. E é interessante que tudo que foi testemunhado aqui tem tudo a ver com a mensagem de hoje. A gente está falando sobre uma série e a gente vai estar no terceiro dia dessa série, terceiro domingo. O primeiro domingo foi sobre Ele é o maravilhoso conselheiro, e domingo passado nós falamos sobre Ele é o Deus forte, e hoje nós vamos falar sobre Ele é o Pai da eternidade. Amém? Então quero convidar você mais uma vez a abrir sua Bíblia em Isaías capítulo 9, a gente vai meditar no versículo 6. Isaías 9, o verso 6. Ele tem sido nosso versículo base para essa série. Isaías 9, o versículo 6. O texto diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, Deus, que o Senhor nos dá de reunirmos como igreja. Obrigado por tudo que o Senhor já fez aqui essa noite, Pai. Obrigado pela vida de cada um de nossos irmãos. Obrigado, Espírito Santo, por todos esses testemunhos que o Senhor nos deu o privilégio de ouvir, porque isso demonstra o quanto o Senhor é verdadeiro, o quanto o Senhor é palpável, o quanto o Senhor é fiel. Mais uma vez eu te peço, Espírito Santo, que conduza essa palavra, que eu seja um instrumento em Tuas mãos, que nós venhamos sair daqui, Senhor, com clareza, Pai, entendimento e respostas daquilo que nós sabemos que o Senhor é. Nós te louvamos nessa noite, nós te engrandecemos e te glorificamos. Amém e amém. Pegando aqui sobre o testemunho que a Sandra compartilhou, nós teremos o nosso próximo batismo. Amém? E será na praia. Já temos aí 3 pessoas que vão se batizar. Então, se você ainda não se batizou, e eu vou te dizer, não perca tempo, irmão, Jesus está voltando. Então, eu quero convidar você no final do culto a passar o seu nome para a diácono Claudete, para a gente poder alinhar o nosso curso de batismo, e o batismo já será nos próximos dias. Amém? Então, você que tomou essa decisão, está servindo ao Senhor, quer descer sobre as águas, expressar a sua fé de uma forma pública, não perca tempo. Amém? Então, toma essa decisão hoje. Fala assim, eu vou no final do culto procurar a diácona Claudete, vou passar meu nome, e nos próximos dias já teremos o nosso batismo. Amém? Podemos glorificar a Deus por isso? Deus é... Os jovens, sim, crianças de 12 anos para cima, tá? Pode estar passando o nome também. Aí a gente vai alinhar nos próximos dias. Estou dando esse aviso para não esquecer, porque para mim é um aviso extremamente importante. Glória a Deus. Irmãos, falarmos sobre o Pai da eternidade. Quando a gente pega esse versículo
6 do capítulo 9 do livro de Isaías, o contexto de quando isso foi profetizado, porque aqui Isaías está profetizando. Ele está dizendo aqui, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, um principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Quando Isaías, ele profetizou numa época que havia um período de medo, de guerra, opressão e escuridão espiritual. O povo estava vivendo momentos difíceis. Geralmente, quando vem uma profecia, a profecia vem em meio ao caos. Porque ela vem para poder nos dar ânimo, para nos dar coragem. Eu não sei com você, mas muitas das vezes, quando eu estou quase pegando a bandeirinha branca e fazendo assim, Deus sempre vem e traz uma palavra de ânimo. Porque é isso que nos sustenta a nossa fé. É isso que nos alimenta. Por isso que é importante nós não deixarmos de congregar. Uma pessoa que deixa de congregar, que deixa de fazer parte do corpo de Cristo, irmãos, não vem mentir para mim. Eu conheço a palavra, falar que eu estou na bênção, não estou com... Não, irmãos, a gente perde força. A gente perde ânimo. Tá? Deixa de vir uns 3 cultos aí para você ver como é que você fica. Você já fica meio cabisbaixo, meio desanimado. Porque o que sustenta a nossa base de fé é a palavra. É a palavra. Quando a gente ouve esses testemunhos, a palavra está sendo liberada. Então, quando Isaías profetiza aqui no capítulo 9, versículo 6, ele profetizou num tempo difícil, um tempo escuro, de medo, de opressão. Ele vem e fala assim, porque um menino nos nasceu. Ele estava apontando para Cristo Jesus, ele estava apontando para a criança do Senhor Jesus. Eu sei que quando está um momento de caos e vem uma palavra, por vários momentos a gente até ri, porque às vezes não faz sentido pelo momento que você está vivendo. Né? Às vezes você está doente, você recebe uma palavra de cura. Às vezes você está vivendo um momento de escassez, você recebe uma palavra de que Deus vai abrir as comportas do céu, vai te abençoar de uma forma extraordinária. Às vezes você acha que você está com um pé no Brasil, você recebe uma palavra que Deus vai te tornar um cidadão americano. Porque para Deus nada é impossível, meu irmão. As coisas de Deus não tem explicação, não tem lógica, não tem cálculo e não tem razão. O pastor acabou de testemunhar sobre isso aqui. Deus usa quem que Ele quer. E Deus é capaz de mudar o coração de um presidente de uma nação para abençoar a tua vida. Por isso que a oração de um justo, ela é poderosa, irmãos. Às vezes Deus não precisa de muitos, mas precisa de uma oração sincera para mudar toda uma nação. Eu acredito nisso de verdade. Então Isaías ele vem e profetiza sobre um povo que estava vivendo esse momento. O povo estava vivendo momentos difíceis, mas Deus anuncia que essa escuridão não seria permanente. Aqui no versículo 2 do capítulo 9 do livro de Isaías, não precisa abrir, olha que o texto está dizendo, o povo andava em trevas. Ou seja, era um tempo de escuridão. Aí logo abaixo, o texto diz assim, viu uma grande luz sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Então aqui, no verso 2, Isaías declara que o povo andava em trevas, mas viu uma grande luz. Uma luz no fim do túnel. Quantos aqui estão precisando de uma luz no fim do túnel, meu irmão? Sabe aquela luzinha lá no fim do túnel? Às vezes o túnel está longo, você lá no finalzinho, mas tem uma luzinha. Então se tem uma luzinha, tem uma esperança. Porque você vai sair do outro lado. Amém? Bate o nome do seu irmão e fala assim, você vai sair do outro lado. Você não vai ficar preso nesse túnel escuro. Amém? Aí o texto diz que um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Quando o texto fala de um menino, o texto está falando de uma questão. O texto está falando de um menino. Um menino é o quê? É um humano. Então aqui está falando que um menino se nos deu. Está falando de a humanidade de Cristo. Porque Jesus, ele nasceu. O texto está apontando para o nascimento dele. Então ele nasceu, foi uma criança. Então ele entrou na nossa história.
O Verbo se fez carne. Eu estava meditando sobre isso, irmão, e eu confesso que é tão importante a gente entender alguns valores da palavra de Deus, porque isso é a nossa base, isso serve para realmente mudar a nossa rota, isso serve realmente para mudar o nosso conceito, a nossa visão de quem é Deus. E quando a gente começa a entender quem é Deus, quem Ele é, as nossas orações mudam, o nosso comportamento muda, a gente começa a ter acessos que muitas das vezes a gente acha que a gente não teria, a gente às vezes não acha digno de algumas coisas, né? Quando alguém testemunha aqui em cima, você pensa assim, essa bênção é só para essa pessoa, porque eu não sou digno disso. Mas é a visão, é o relacionamento, é o entendimento de que você entende de quem Deus é. Tenho certeza que quem estava aqui nos 2 domingos atrás pôde entender um pouco sobre o que é um conselheiro, um maravilhoso conselheiro, sobre o Deus forte. A Bíblia diz então que um filho se nos deu. Aponta para algo que foi ainda maior. Jesus, ele é o Filho de Deus e ele foi dado ao mundo. João capítulo 3, versículo 16, expressa exatamente essa ideia, que Deus nos deu um filho por nós. Mas aí você pergunta assim, pastor, então a Bíblia está dizendo que, eu acredito que todos aqui já saibam disso, que Deus ele deu o seu único filho, né? Para morrer por nós. Então quando Isaías ele profetiza, ele está trazendo clareza, está trazendo luz para um povo que estava naquela escuridão. Então fala que, olha, lá na frente, futuramente vai nascer um menino. Ele é o próprio Deus, ele é o Filho de Deus. Mas aí eu fui olhar e disse assim, mas se ele é filho, por que ele é chamado de pai? Não faz sentido, né? Para quem aqui já... Depois a gente fala sobre isso, mas existe a Trindade, né? Que é o Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo de Deus. Mas quando o texto aponta para Ele é o Pai da eternidade, não está querendo pegar a identidade de Deus, Pai, e transferir para Jesus como Filho. Na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, são 3, mas os 3 são um só. Eles andam alinhados, em concordância, e são exatamente a mesma pessoa, é o mesmo caráter, a mesma essência. Amém? Tudo certinho, gente? Está dando para entender? Então o texto está dizendo que Ele é o Pai da eternidade. Então o que significa Pai da eternidade? Então quando eu estava meditando nisso, eu causo uma certa dúvida, porque se Ele é filho, o texto está dizendo que Ele é o Pai da eternidade. Isaías não está dizendo que Jesus ele é a mesma pessoa, como eu falei do Pai dentro da Trindade, mas Pai da eternidade é uma expressão que ela comunica primeiramente a eternidade. Jesus ele estava com Deus desde o princípio. Eu posso dizer para você que Jesus ele não é eterno, ele é a própria eternidade. No princípio ele estava com Deus. Lá em Provérbios fala que ele contemplava a criação do universo, ele era o arquiteto. Então ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, e ele é o mesmo amanhã, e será eternamente. De geração em geração ele continua sendo o mesmo. Mas quando a gente fala sobre Pai da eternidade, de uma forma bíblica, traz para nós uma ideia de paternidade. Porque sobre Cristo existe um governo. E quando a gente pega na nossa vida, qual que é o papel de um pai? Um verdadeiro pai. Não estou falando de um pai que só faz um menino e some no mapa, né? Eu posso dizer que meu pai foi assim. Mas glória a Deus, eu quero dar um testemunho aqui para a igreja também. Depois de muitos anos mesmo, 35 anos depois, Deus tem me dado a oportunidade de poder conversar com meu pai quase todos os dias. Ele até mandou, eu estou até com um áudio dele aqui, que eu não ouvi pela manhã, mas ele está mandando um áudio todo dia. Filho, Deus abençoe vocês aí na América, os meus netos. E eu falei, glória a Deus, né? Nunca é tarde. Ainda está, graças a Deus, estou tendo essa oportunidade de
aproveitar meu pai, poder conversar com ele, né? Mesmo não ter convivido com ele, mas ele é meu pai, né? Mas eu quero dizer no sentido prático, o papel de um pai é o quê? É proteger, é cuidar, sustentar, prover, conduzir e dar segurança. Esse é o papel de um pai. Provedor, sustentar, trazer segurança. Ontem a gente estava lá em casa, nós recebemos umas pessoas lá em casa ontem, uns amigos, para ter um tempo de mesa, foi muito agradável. E, irmãos, eu estava ali compartilhando que uns anos atrás, a gente estava falando que na Flórida tem muita cobra, né? Quantos aqui já viu alguma cobrinha? Quantos já viu várias cobrinhas aqui na Flórida? Aí eu compartilhei lá que eu tinha visto uma cobra coral na garagem lá de casa, um tempo atrás. Aí foi todo mundo embora, eu fui lá na garagem, a Bia tinha a Bia grita, logo que você acabar de compartilhar, a Bia gritou, eu vou lá na garagem, lá tinha não é cascavel não, aquela cobra lá é uma jararaca. Tinha uma cobra jararaca na garagem. Aí quando eu cheguei lá, era um filhote, mas mais ou menos desse tamanho. Aí a Bia gritou, toda desesperada, né? Aí eu falei, agora eu tenho que dar um jeito, né? Agora sou eu mesmo. Não tenho como transferir esse BO para ninguém. Aqui minha esposa, os meus filhos estão lá dentro, eu tenho que cuidar dessa jararaca aqui agora. Aí eu olhei para ela olhou, fez assim com a linguinha, levantou a cabeça, falei, meu Deus. Eu falei, quem que vai correr primeiro? Eu ou ela? Aí eu lembrei, falei, não, eu já enfrentei uma cobra coral, então é por isso que Deus estava me lembrando lá dentro. Quem que é essa jararaca para afrontar o exército do Deus vivo? Mas o papel do pai é proteger, né? O papel do pai é prover, é conduzir. Então exatamente é essa identidade que a Bíblia está dizendo sobre Cristo Jesus. Que nele existe segurança, que nele existe provisão, que nele existe condução, que nele existe cuidado, sustento. Só que diferentemente de um pai comum, entenda o significado que eu quero dizer de pai, é o que há por trás do nome pai, entende? Não é que Jesus está tirando a imagem de Deus Pai, mas está dizendo que sobre ele existe um governo e autoridade de um pai, que é o que? Nos proteger, quer nos conduzir, quer nos orientar. É por isso que quando a gente começa a entender, dentro da nossa caminhada com Cristo, o nosso papel como filho, a nossa oração já começa a mudar. Porque se eu não tenho uma visão de que Jesus, ele tem um governo e uma autonomia de um pai, eu vejo ele como uma pessoa muito distante. E muitas das vezes eu não acho que eu sou digno de certas bênçãos, né? Às vezes, Jesus faz isso mesmo, ele dá uns mimos, né? Ele dá uns mimos, que a gente fica impressionado. Ele nos surpreende diante de uma corte, que às vezes a gente chega lá com medo, né? Com o coração acelerado. Mas quando a gente entende que nós temos um Pai da eternidade, que Ele é o Pai da eternidade, isso começa a mudar muitas coisas, irmão. Amém? Todos estão entendendo? Então, quando Isaías chama o Messias de Pai da eternidade, existe uma mensagem de segurança. Aquele que governa a nossa vida não é temporário. Seu reino não termina, seu cuidado não termina e sua presença não termina. Sabe o que eu fui me imaginando? De quantos e quantos filhos ele já cuidou? Porque nós estamos essa geração que estamos aqui agora. Mas vamos pegar as gerações passadas. Lá atrás, mais de 2000 anos atrás. Ele vem cuidando de geração e geração.
sendo o mesmo Samuel, o mesmo ontem, o mesmo hoje, e depois que passar a nossa geração, se ele não tiver voltado para buscar a sua igreja, a próxima geração irá continuar a usufruir desse Pai da eternidade, porque Ele é eterno, Ele não é temporário. Eu sei que tem pessoas aqui que já perdeu os pais, não tem mais o papai, né, humano, ou já perdeu o pai em vida, né? Tem um livro que fala órfãos de pais vivos. Por isso que eu dei esse testemunho aqui. Eu estou muito feliz de poder reatar esse vínculo com meu pai de sangue, né? Meu pai biológico. E eu sei que muitas vezes a gente pensa assim, mas ele nunca te deu nada, né? Ele nunca fez nada por você. Mas eu perdoei ele. Perdoei de todo o meu coração. E eu mando bênção, Pai. Eu te amo. O Senhor te abençoe. Mas existe filhos de pais órfãos de pais vivos. Mas o nosso Pai, Ele é temporário. Agora, Cristo, Ele é um Pai eterno. Esse governo que Ele carrega sobre Ele. Essa autoridade que está sobre o seu ombro. Esse governo que está sobre o seu ombro. É por isso que quando aqueles 3 jovens foi lançado na fornalha de fogo, Sadraque, Mesaque e Abidnego, quem estava lá na fornalha? Na visão do fogo estava o 4º homem. Nenhum dano aconteceu com aqueles jovens, nenhum mal, porque o papel de governo, de segurança. Irmãos, eu tenho certeza que se a gente for abrir aqui hoje para mais testemunhos, eu tenho certeza que pessoas têm muitos testemunhos aqui para contar. Aí se no seu lugar você vai falar assim, pastor, não tenho, mas eu quero, irmãos, incentivar você. Deixe Cristo gerar testemunhos através da sua vida. Sabe o que eu vejo? Não tem como, eu já tentei acreditar que seria diferente, mas a vida de um cristão, ela não tem zona de conforto. Não tem, irmão. Eu já tentei pegar a rede, sabe, um baiano faz. Você pendura a rede de um lado, de outro, e deita ali na rede para descansar. Quando você vai ver, você está diante de um desafio. Quando você vai ver, você está diante de outro desafio. Porque grande é o milagre que vai vir depois desse desafio. Agora, eu preciso enfrentar este desafio entendendo que eu tenho um Pai que me guarda, que tem um Pai que me sustenta, que tem um Pai que me orienta, que me conduz. Então, quando Isaías, irmãos, ele profetiza para aquele povo, num tempo de escuridão, num tempo de onde as pessoas estavam desorientada. Ele estava dizendo assim, olha, haverá luz em meio às trevas. Vai nascer um menino, vai nascer um Salvador, mas ele vai nascer em forma de homem, porque ele sempre existiu. Ele só vai manifestar em carne, mas ele sempre foi eterno. Ele não teve início, ele é o próprio início. E ele não terá fim, porque ele é o alfa e o ômega. Ele simplesmente vai manifestar em carne. E no tempo, na geração a qual Jesus nasceu, ele viveu ali 33 anos, né? Ele caminhou ali com os discípulos, exerceu muitos milagres. Aí a Bíblia fala que ele morre, ao 3º dia ele ressuscita, ele sobe aos céus, mas ele deixa uma palavra que eu amo, irmãos, que ele vira e eu imagino, todos imaginando, veio o Salvador, né? Trouxe luz em meio às trevas, veio o Salvador, trouxe paternidade em meio à orfandade que existia. Aí quando ele vai aos céus, ele vira e fala assim, calma, vocês não vão ficar órfãos. Imagina, irmãos, as pessoas ter caminhado com Jesus, sentido segurança, sentido provisão, condução,
orientação, ao ponto de Pedro falar assim, em um tempo ali que Jesus está ali pregando de uma forma mais dura, e as pessoas levantando e indo embora, e Pedro fala assim, segura um pouco aí, porque as pessoas estão recebendo palavras duras, e Jesus fala, se você quiser, você pode ir com eles. Aí Pedro, ele olha para um lado, ele olha para o outro, ele fala assim, Senhor, mas para onde eu irei? Se só tu tem palavras de vida eterna. Para onde eu irei? Se só o Senhor governa a minha vida. Para onde eu irei? Se eu estava em trevas, agora eu tenho luz, eu não tenho mais para onde ir, Jesus. Agora imagina, esse mesmo Jesus, despedindo, eu vou. Imagina já o sentimento de orfandade no coração dos discípulos. Por muito tempo a gente não tinha um pai. Por muito tempo a gente não tinha aquele que pudesse nos conduzir. Agora ele vai embora. Mas Jesus disse assim, vocês não vão ficar órfãos. Eu vou, mas eu vou enviar o Consolador. A terceira parte da Trindade, o Espírito Santo. Em outras palavras, eu vou, mas eu fico. Eu vou, mas agora eu vou mandar algo para dentro de vocês. A minha presença. Porque geração e geração irá passar, mas o Pai da eternidade nunca passará. Nunca passará. E meditando nisso, irmãos, a gente vê que Jesus, ele não começou a existir quando ele nasceu em Belém. Foi quando ele nasceu ali em Belém, naquela manjedoura. Ele é o Filho eterno de Deus. O nascimento foi quando o Eterno entrou no nosso tempo. Jesus não apenas oferece a eternidade, Ele é a própria vida. A nossa esperança de vida eterna está em uma pessoa, que é Jesus Cristo. Tudo nessa vida passará. O que é mais lindo do Evangelho, o que é maravilhoso do Evangelho, é que, e a gente vê se concretizando, quantas gerações já passou, irmãos, até chegar a nossa parte aqui. Nós somos a geração desse tempo. E nós estamos usufruindo do mesmo Pai da eternidade, da mesma essência que sempre existiu. Mas o que eu quero dizer para você nessa noite, eu glorifico a Deus, porque até os testemunhos confirmam o que a palavra de Deus não mente. É que a gente precisa entender que Ele é um Pai, irmãos. Que Ele é um Pai. E muitas das vezes a cegueira. Por isso que nós, entenda isso, precisamos ir e pregar o Evangelho, irmãos. Não ir e complicar o Evangelho. A gente vive um tempo que as pessoas complicam aquilo que não é para complicar. Você sabe como que nós vamos ganhar alma para Jesus? É testemunhando, não falando mal da igreja. Você sabe como a gente vai edificar a vida de uma pessoa, irmãos? Não é falando mal da vida de um pastor, sabe? Tem irmãos que chega um tempo que, ao invés de gerar vida, essa pessoa vai gerando morte. Eu conheço pessoas, pastor, já conheci nessa caminhada de Cristo. A pessoa não sai da igreja, ela não sai, mas ela é empecilho para muitos entrar, porque ela fala mal de todo mundo que está ali servindo ao Senhor. Ela não sai, ela não desliga. Mas como que você vai ganhar um perdido com palavras de morte, com palavras que não geram vida? Nós precisamos ser ganhadores de alma. A Bíblia fala que quem ganha alma é sábio. É sábio ganhar alma. A gente não pode brincar com aquilo que é sério. A gente não pode levar na brincadeira aquilo que é sério. Amém? Igreja é lugar de cura. Igreja é lugar de libertação. É por isso que as portas ficam abertas.
E você não precisa pagar para cultuar o Senhor. Não é lugar de gente perfeita. Existe perfeitos que vêm a um Deus. O que existe é pessoas imperfeitas em busca de um Deus que é perfeito e que nos aperfeiçoa em nossas fraquezas. Por isso que as palavras que saem da nossa boca sejam palavras de cura. Por que eu estou dizendo isso? Você teve acesso a um Pai. Você tem testemunho para contar. Você já foi beneficiado porque você teve o entendimento de quem Cristo é. Aí a gente entendeu aqui nessa série que Ele é o conselheiro maravilhoso. Aí você entende nessa série que Ele é o Deus forte. Aí você entende nessa série que Ele é o Pai da eternidade. Qual que é o meu papel e teu papel? É levar isso para outras pessoas. Irmãos, quer queira ou quer não, o mundo é trevas. As pessoas estão em trevas. A única forma que traz luz à vida de uma pessoa é Cristo. Aí, quando eu tenho a oportunidade de dizer assim, olha, eu quero falar para você do Pai da eternidade, que mudou a minha vida, que trouxe sentido para a minha orfandade. Aí não, a gente vai lá e fala palavras de morte. A gente precisa, irmãos, ter clareza do que é o verdadeiro evangelho. Esses dias eu recebi uma mensagem. E nessa mensagem a pessoa falava comigo assim, que teve uma pessoa que esteve conosco, e que essa pessoa, ela parece que ela se sentiu rejeitada, e que era membro da igreja. Aí quando eu fui saber, a pessoa tinha vindo aqui no culto 1,5 vezes, porque na segunda vez ela não ficou aqui nem o culto todo. A gente nem conheceu. E quando ela foi argumentada, por que ela não estava congregando? A pessoa quer gerar uma como é que fala? Uma distorção para justificar aquilo que não tem sentido. Estão conseguindo entender? Deus não tem compromisso com vitimismo, entenda isso. Deus tem compromisso com arrependidos. Eu falei, irmão, essa pessoa não é membro da igreja, nunca teve ali 1,5 vezes que eu lembro. A gente está vivendo um tempo, irmãos, eu vou terminando a mensagem. Eu quero trazer a igreja de volta, sabe para quê? Para olhar para o alvo que é Cristo Jesus. A gente está vivendo um tempo que nas redes sociais pastor fica falando mal de pastor. A gente está vivendo um tempo que as pessoas que era para ser do mesmo exército ficam atacando pedra um no outro. Como se tivesse uma disputa. O que eu quero que a igreja precisa entender é que a mensagem que traz vida, a mensagem que é verdadeira, é ela que vai ser a nossa base de julgamento. Não vai ter como eu dizer naquele dia, no dia do julgamento, eu falar assim, Jesus, olha, eu só não entrei porque a culpa foi de fulano, ciclano, beltrano. Jesus vai dizer, para com isso. Para com isso. Quantas vezes você ouviu falar que eu era do Pai da eternidade? Quantas vezes você ouviu falar que eu era o verdadeiro conselheiro? Agora a pergunta é, mas quantas vezes você entrou no Santo dos Santos para me adorar? Num lugar de intimidade, num lugar de adoração. Estão conseguindo entender, irmãos? Porque a gente só produz aquilo que a gente busca. Na igreja tem ministério de intercessão, irmão. Mas muitas das vezes também tem ministério de reclamação. E sabe quem que levanta esse ministério? O próprio diabo. Porque quando a gente fala em ministério de intercessão, são pessoas que estão pagando um preço e estão lutando por aquilo que é sério. E quando estão lutando por aquilo que é sério, estão lutando por vidas, por almas, para testemunhos. Agora o ministério de reclamação é só apontar.
Sabe uma coisa que me confronta muito, Samuel? É quando eu vou para a palavra e eu vejo ali Davi, diante da palavra, diante do profeta Natan. O profeta Natan chega para ele, depois que ele comete um assassinato, depois que ele comete um adultério. Quantos aqui lembram? Foi um combo de bênção, né? Que ele fez. Combo de bênção. Foi um combo de coisas legais. Aí Deus, na sua infinita misericórdia, envia para ele o quê? Natan. Porque o Pai da eternidade, irmãos, ele corrige o filho, né? E glória a Deus por isso. Glória a Deus. Se você está sendo corrigido, glória a Deus. Se você está tomando as varadas, irmão, glória a Deus por isso. Natan chega para Davi e conta para ele uma história. A história foi sobre as ovelhas, que era rico, né? Tinha várias ovelhas. E o outro chama para almoçar na casa, chama para almoçar, e ao invés desse rico matar um tanto de ovelha que tinha, ele matou a única ovelhinha daquele outro rapaz, né, que ele cuidava com tanto zelo. Aí a Bíblia fala que Davi ficou irado. Davi ficou nervoso. E Davi falou assim para o profeta Natan: esse homem merece morrer. Você sabia, irmãos, que tem sentenças que a gente dá para nós mesmos? Você sabia que quando você às vezes está dando sentença para uma pessoa, mas você está sentenciando a sua própria vida? Quando Davi declara: esse homem merece morrer, sabe o que Natan fala? Esse homem é você. Ali a palavra quebrou. O arrependimento vem. Davi vira: esse homem sou eu mesmo. Esse homem sou eu mesmo. Tem uma música que diz que esse cara sou eu. Aí fora, né? Gente, vocês estão conhecendo. Esse cara. Mas a gente às vezes tem que cantar isso mesmo. O cara que erra, esse cara sou eu, irmão. O dedo tem que vir para nós, assim, ó. O dedão tem que vir para cá, ó. Então, o zelo da paternidade de Cristo é nos corrigir, é nos confrontar. Ninguém vai ganhar a alma, irmãos, nesse mundo fazendo parte do ministério de reclamação. Tem gente que, irmão, na igreja não tem como. Você vai fazer parte de algum ministério, quer seja você queira ou não. Você pode fazer parte do ministério de intercessão, você pode fazer parte do ministério de adoração, ou você pode ficar sabendo: eu vou fazer parte do ministério de reclamação. Isso é uma pessoa inútil no reino. Muito pior do que inútil, irmãos, é fechar as portas do reino para muitas pessoas que estão precisando ouvir aí fora. Toda igreja tem problema, toda igreja tem defeito, porque são compostas de pessoas imperfeitas. Mas se existe igreja, é porque existem pessoas que entenderam que precisa de um pai, irmãos, que precisam serem conduzidas, que precisam serem orientadas, que precisam ser cheias de aquilo que esse mundo não pode preencher. É por isso que a Bíblia fala em Salmos capítulo 1, versículo 1: bem-aventurado o homem que não se assenta o quê? Na roda dos escarnecedores. Quando eu ouço isso, a gente dá entendimento que às vezes essa roda está lá no mundão, irmão. Mas muitas vezes essa roda está dentro da igreja. Roda de pessoas que escarnecem daquilo que é a palavra de Deus. Tem muita gente precisando ouvir de Jesus aí fora. Sabe, tem pessoas nesse momento, escuta isso, tem pessoas nesse momento que já estão com a morte declarada através de uma doença. Mas você carrega cura, irmão. Você carrega cura. Tem pessoas aí fora agora que estão precisando, sabe de quê? De uma palavra. E eu vou terminar 8h40, tá bom? Eu quero dar um testemunho aqui também. Em 2024, foi final de 2000, foi agosto do ano passado. Eu fui na escola do Estevão.
Ele estava indo para a 4ª série, então teve o dia lá da apresentação. Teve o dia lá da apresentação, que a gente vai lá conhecer o professor, né? Fui agora de novo, uns dias atrás. Então, quando eu cheguei lá na escola, havia uma situação aonde eu me deparei, eu vou ter que falar isso aberto, porque não dá para... Onde eu me deparei com uma pessoa que gerou um mal para minha irmã. Um mal muito grande. Estava lá na escola, mas eu não via há muito tempo. Mas quando eu encontrei com essa pessoa lá, eu confesso, irmão, que meu coração ficou assim, ó. Começou a bater muito forte. Há um tempo atrás, havia um rapaz que eu estava num ambiente, fui convidado para ir no aniversário, esse rapaz estava lá, a esposa dele, e num determinado momento a esposa dele falou comigo assim, olha, ele não gosta de pastor, meu marido não gosta de pastor. Não gosta de pastor, então assim, conversa com ele, mas não fala que você é pastor, porque ele vai se afastar de você. Eu falei, não, mas eu não fico me identificando que eu sou pastor, meu nome é Wellington. E tá tudo certo, eu sou o Wellington. Beleza. Aí a gente conversou ali e tal. Passou seu tempo. Aí eu estava lá na escola. Em um determinado momento eu tive que ir para uma fila para poder pegar uns materiais lá do Estevão. E eu estava de olho nessa pessoa em relação à minha irmã. De olho. E teve um determinado momento que eu vi que estava tendo um desconforto. Aí eu falei, não vou aguentar. Eu vou ter que ir lá. E quando eu estou virando para poder ir, eu encontro com esse rapaz. Que há um tempo eu tinha ouvido falar que ele não gostava de pastor. Só que quando eu virei, dei de cara com ele. Só que eu dei de cara com ele, eu estava tão com a minha atenção tanto lá do outro lado, que ele olhou para mim assim, só que eu vi que ele estava com um olhar diferente. Aí ele olhou para mim e falou assim, posso te dar um abraço? Irmão, do nada. No meio de um tanto de gente na escola. Aí eu falei, dá um abraço? Eu falei, pode. Não estava entendendo nada. Ele me abraçou forte. Quando ele me abraçou forte ali, a minha atenção já morreu lá. Aí ele falou comigo assim, eu preciso te contar algo. Eu falei, pode contar. Ele falou assim, eu nunca coloquei meu pé dentro de uma igreja. Rapaz, pode falar, eu não gosto de pastor. Eu falei, eu já ouvi falar. Eu não gosto, nunca coloquei meu pé na igreja, nem católico, nada. Mas eu estou passando um problema muito complicado da minha vida. E uns dias atrás, pela madrugada, eu estava deitado na minha cama e eu estava muito, muito mal. Extremamente mal, com sentimentos de cometer loucura. Pela situação que eu estou passando. E ali eu deitei na minha cama, e era de madrugada, eu comecei a pegar ali, abri a internet, eu estava passando ali páginas na internet, e do nada apareceu você. Eu nunca na minha vida parei para ouvir alguém falando da palavra de Deus. Foi a primeira vez que eu parei. Eu estou te pedindo para te abraçar, porque a mensagem que foi falada salvou a minha vida naquela madrugada. Tem pessoas, irmão, que estão vivendo essa condição. E a Bíblia fala que nós somos as testemunhas do Senhor. Quando ele falou aquilo, meu irmão, ele também salvou a minha vida. Porque se eu fosse lá naquela situação lá, não sei o que poderia acontecer. Aí eu saí dali, porque eu segurei de verdade, e fui para o carro chorar. Chorei igual uma criança no carro e falei, Senhor, me perdoa. Eu tenho que gerar vida. A mensagem não é a respeito de mim ou de você, a mensagem tem a ver com Cristo, que é o Pai da eternidade. E a gente tem que entender que existe órfãos aí fora que precisam ser salvos por esse Pai. Agora, como eles vão ser salvos se eu falo mal do pastor, se eu falo mal de todo mundo da igreja? Irmão, pelo amor de Deus, misericórdia. Zele pela igreja. Porque quando você zela pela igreja, você está dando abertura para que outros possam vir. Sabe como é que Jesus salvou minha vida, irmão? Foi num culto. Eu estava sentado no último banco, lá atrás, perdido. Mas quando eu me deparei, eu estava lá na frente, ajoelhado, caído no chão, chorando,
porque meu coração queimava, porque foi essa palavra. Então Jesus nos chamou, irmão, para replicar. Jesus nos chamou para replicar. Quero convidar você a ficar de pé. Irmão, uma pessoa que não gostava de pastor abraçar você no meio de um tanto de gente, é porque a palavra de Deus, ela funciona, irmãos. Ela salva, ela cura, ela liberta. Feche os teus olhos. Talvez já tem um tempo que esse entendimento de pai já fugiu da tua vida. Você já não vê mais Jesus como nada, irmãos. Mas entenda que nele existe governo, nele existe autoridade e poder. Ele é o teu sustento. A referência da palavra está dizendo para você nessa noite que Ele te supre, que Ele te abraça, que nada é impossível para Ele virar uma chave na sua vida. Qual o pai? Me fala aqui, qual é o pai que o filho vai pedir, irmão, um pão, o pai vai dar uma pedra? Existe isso? A Bíblia fala, qual é o pai que o filho vai pedir um peixe, Claudete, o pai vai dar uma cobra? A Bíblia fala assim, se os vossos pais que sois mal, sabem dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais eu que sou o pai da eternidade. Deus tem liberações boas sobre nós, irmãos. Quantas pessoas aí fora que estão sofrendo, quantas pessoas aí fora que estão nesse momento, por mais que tenha dinheiro, tenha condição boa, mas estão desgovernadas. Você será luz na vida dessa pessoa, irmãos. Você será luz, brilho. Você vai profetizar em meio à escuridão, e a claridade vai vir. Existe isso sobre você, eu creio. Pai, nós te adoramos nessa noite. Pai, nós te glorificamos nesse lugar, Jesus. Eu quero te agradecer, Pai, por essa noite, por a tua palavra. Deus, obrigado, porque o Senhor é o Pai da eternidade. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não nos deixou órfãos. Obrigado, Jesus, porque mesmo quando o Senhor subiu aos céus, o Senhor enviou sobre nós e dentro de nós o Espírito da verdade, o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo e nós te agradecemos por isso, papai. Pai, eu oro nessa noite no nome de Jesus, que nós possamos zelar pela igreja do Senhor, Pai. Que nós venhamos ser pessoas que manifestam a tua glória, a tua luz. Ele não te deixa, irmão. Ele não é temporário. Ele não vai estar com você hoje e amanhã te abandonar. Não existe isso no caráter de Cristo. Ele não vai estar com você amanhã e depois de amanhã te abandona. Não. Se você crer, você receber, aceitar, Ele estará com você todos os dias. Todos os dias, irmão. Todos. Nos momentos bons Ele está lá. Nos momentos de dificuldade Ele também está lá. Nos momentos onde tudo está dando certo Ele está lá. Mas também nos momentos onde tudo está indo mal Ele também está lá, te protegendo, te guardando, te livrando às vezes do fogo que você não pode enxergar. Ele é o quarto homem da fornalha de fogo. A presença dele não anulou o fogo, irmãos, mas protegeu aqueles 3 jovens. Obrigado, Jesus. Obrigado por esse governo que está sobre os teus ombros. Obrigado, Jesus, porque tu és o conselheiro, o verdadeiro conselheiro. Obrigado, Jesus, porque tu és o Deus forte. Obrigado, Jesus, porque tu és o Pai da eternidade e o príncipe da paz. Obrigado. Obrigado, Jesus, porque em meio a tempos difíceis nós podemos nos apegar à tua palavra e literalmente dizer, Senhor, que nós não temos para onde ir. Só em ti existem as palavras de vida eterna. Nós te glorificamos nessa noite. Fale com o Senhor nessa noite, mas fale com Ele como um filho, amém? Fale com Ele como um filho. Eu quero incentivar você a pedir Ele algo. Fala, Senhor, tu és o meu Pai.
Eu sou o teu filho. Tu és o meu pai e eu sou o teu filho. Nós te adoramos, Jesus. Fale com o Senhor no seu lugar, irmãos. Fale com Ele no seu lugar.